Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao estudo coletivo da disciplina Tecnologia Assistiva do curso de Educação Especial da Universidade Federal de Santa Maria, em parceria com o programa Universidade Aberta do Brasil. Hoje, nós vamos dar seguimento aos nossos estudos coletivos e vamos falar um pouco sobre acessibilidade à web e pensar tudo o que envolve e que precisa ser considerado quando nós pensamos em processos de inclusão, acessibilidade e conectividade de pessoas em ambientes digitais. O nosso curso, que é uma oferta do governo federal brasileiro, ele ocorre mediado muito, né, por esse tipo de tecnologia, por esse tipo de ferramenta, que é a internet. E tudo quase nos nossos dias e rotinas hoje é permeado. Então, a gente vai no mercado, uma nota fiscal, a tributação, com o controle, com tudo isso, né? Os documentos hoje, de habilitação, CNH, título de eleitor, estão todos já migrando para plataformas digitais. E isso é muito bom, isso é muito prático, isso é bom para o meio ambiente, isso permite vários, né? Enfim, vários benefícios, um pouco mais seguro. No entanto, para que isso seja para todos, a necessidade do quê? A acessibilidade. E quando a gente pensa em acessibilidade na web, nós podemos pensar em algumas coisas. Isso, Sandra, obrigada pelas palavras. Que quando a gente pensa em acessibilidade em ambientes virtuais, em ambientes, nós precisamos, sobretudo, compreender como é que isso se estrutura. E que sim, há diretrizes para isso. Esse texto é um artigo da professora Débora Conforto e também da professora Lucila Santa Rosa. Eu vou... não, achei que estava chegando alguém aqui para aceitar uma pessoa. Acabei fixando, né? Então, para a gente começar a pensar nessa mudança do uso das tecnologias, se nós formos pensar a nossa sociedade, em uma questão de 20 anos, as mudanças são muito grandes. Pelo que é permeado, né? O processo de relação social. Se a gente for pensar, hoje eu estava na aula do inglês e o professor comentou, quem de nós tem o hábito de fazer ligação de telefone para uma pessoa? Poucos, né? E geralmente a gente liga quem? Para uma pessoa mais idosa ou para uma questão de trabalho. Mas antigamente se fazia muito. Hoje, o que a gente faz? Mensagem e áudio muito, né? Utilizando os aplicativos. Então, a gente tem um processo que nós chamamos de revolução tecnológica, onde a gente tem um novo espaço e tempo. Existem serviços hoje, INSS, vários serviços que a gente consegue acessar só aqui, ó, só por meio de recursos digitais. Computador, celular e também tablets, né, que são esses recursos. E para que tudo isso seja acessível para os diferentes grupos de pessoas que são atendidas pela educação especial, nós precisamos o quê? De diretrizes, de compreender estes públicos. Então, quando a gente pensa em acessibilidade à web, nós vamos ter 3 fatores que uma instituição, uma escola, uma empresa, uma rede social precisa considerar. A primeira é a questão da acessibilidade ao computador. Muitos de vocês vão ter alunos e vocês vão ensinar esse aluno, vamos dizer, um aluno cego, né, a usar um leitor de tela. Então, a gente vai ensinar ele a ver e configurar a acessibilidade dele ao computador, ao celular, ao utensílio, à ferramenta.
Mas não adianta só o material, o celular ter leitor de tela, ter os aplicativos de acessibilidade, se lá na página da internet não é acessível. Nós vamos deixar para vocês alguns aplicativos para vocês poderem testar. Essa vai ser a atividade 2. E aí vocês vão perceber que às vezes o computador da pessoa funciona, mas quando ela vai entrar no site, tudo trancado, sem nenhuma acessibilidade. Compreende? É a mesma coisa da gente pensar uma pessoa que precisa de uma... Agora, levando para a questão arquitetônica. A gente tem uma pessoa que tem uma acessibilidade trabalhada. Então, ela tem o quê? Ela tem uma cadeira de rodas, certo? Então, a cadeira de rodas é como se fosse esse computador, esse item 1, esse celular adaptado. Mas quando ela chega num prédio que não tem acessibilidade, que é o item 3 ali, e a aula dela é no 2º andar e só tem escada, não adianta ela ter acessibilidade individual. Compreenderam isso? Porque precisa também desse planejamento do ambiente ou da web. E também a gente tem algumas mudanças relacionadas também ao tipo de navegador. A maioria de nós usa um navegador para a internet que é o Google Chrome, a maioria. Mas existem outros navegadores e às vezes um site muda de um navegador para o outro. Vocês lembram que a gente tinha o Internet Explorer? Hoje, às vezes, a gente vai e troca para outros navegadores para verificar se eles são mais acessíveis ou não. Então, pense, para uma pessoa, vamos pensar agora especificamente para um leitor de tela ou para um avatar de Libras, utilizar com autonomia uma página, não adianta só ela ter um aplicativo que funcione e que ela sabe usar. Tem que ter toda uma estrutura social. É a mesma coisa da questão, né? Não adianta ter a cadeira de rodas se quando você chega na repartição pública, na escola, no espaço, a atividade é no 3º andar e só tem escada. É esse o sentido. Então, os aspectos que envolvem a acessibilidade, eles são como se fossem uma escada de cooperação entre esses diferentes elementos. Compreenderam isso? Então, a tecnologia, a informatização, em todos os ambientes, ela mostra uma mudança na sociedade. Ela nos impõe um processo de constante aprendizagem. Hoje, é muito difícil encontrar uma pessoa que não tenha o WhatsApp. A gente até encontra pessoas que não têm redes sociais, né? Mas quantas pessoas a gente conhece que não têm WhatsApp? Que não precisam da tecnologia para alguma coisa no seu dia a dia? E a relação no meio com a tecnologia estão se configurando como um novo parâmetro de inteligência coletiva. O que acontece? Então, qualquer barreira que a gente impõe num ambiente virtual, que também é um território, a gente está fazendo com que esta pessoa não exerça sua cidadania, né? Então, ela não vai poder exercer o seu lugar social e ela vai estar passando por uma situação de capacitismo, de discriminação. Muitos ainda não refletiram sobre isso. Existem pessoas que têm muito claro que nós precisamos de rampas, que nós precisamos de intérprete de Libras nos espaços físicos, mas ainda não tem este conhecimento, como vocês estão tendo aqui, da importância, numa era tão digital, de que tudo seja acessível, de que a pessoa consiga pagar com autonomia os seus boletos. Quantos de vocês paga
as contas por meio desse aparelhinho aqui. Uma grande parcela, né? A gente vai no começo do mês, a gente vê fila, sim, de pessoas indo em lotérica, mas é cada vez menos, né? Antigamente a gente ainda imprimia o boleto, escaneava, hoje nem isso mais. A gente copia um código, mas para isso precisa o quê? Que seja para todos. Existem lugares que a gente vai que são lugares físicos. Restaurante com aquele QR Code. Sabe o QR Code? O cardápio, o pagamento, é tudo por ali. Então, já pressupõe que todo mundo usa tecnologia, né? E se pressupõe, né, que seja acessível. Mas não é. Não sempre é. E aí vai tornando a pessoa dependente. E o objetivo da educação, o objetivo de qualquer relação é que a pessoa tenha o quê? Autonomia. Acessibilidade é sempre sobre autonomia e potência do desenvolvimento humano. E o que a Débora traz, né, professora? Que uma pessoa que tem acesso, né, dentro da sua vida, da sua trajetória, a bons ambientes e ambientes acessíveis, não é só ela que vai receber aquele conhecimento científico, ela vai poder contribuir de maneira criativa, inovadora e reflexiva, né, para o que a gente tem agora, da nossa inteligência coletiva. Muitas das coisas que nós sabemos sobre a acessibilidade, muitas das coisas que nós sabemos sobre os processos são vindas do quê? Da interação com as pessoas, desta interação que elas trazem. Então, sempre pensar que isso não é um privilégio. A acessibilidade, ela não é um privilégio, ela não é um favor, ela é um direito, certo? Então, nós também, né, estamos sempre aprendendo com os processos de inclusão. Cada nova aprendizagem, ela abre linhas de tempo, novas linhas de aprendizado. E a inteligência das aprendizagens que resgatam as possibilidades humanas, fugindo das identidades e das representações cristalizadas, né, enfim, faz anos que tem, e institucionalizadas, que por princípio são excludentes. Infelizmente, a nossa sociedade, nos seus primeiros passos e momentos, ela foi o quê? Muito pautada na norma, muito pautada nos processos. Então, a gente tem que estar sempre o quê? Vigilante, atento para que esses ambientes possam estar acessíveis. Tá bom? Existem muitas possibilidades, a gente está falando bastante da acessibilidade tecnológica, mas eu trouxe para vocês esta analogia, né? Vocês querem ver outra coisa que é absurda que acontece? Saindo do campo da tecnologia para que vocês entendam, tá? Tem muito site que diz, o site é acessível, tá bom? Tem o ícone, tem a janelinha de Libras, tem o ícone de acessibilidade. A gente entra com o leitor de tela, o mais clássico, que é o NVDA, que é o que a gente mais usa, que a comunidade mais usa, não é acessível. E eu sempre digo, é que nem os ônibus. Vocês já viram aqueles ônibus intermunicipais? Aí tu olha lá do lado do ônibus, tem uma marca bem grande de acessibilidade, é ou não é? Já viram aqueles ônibus? Das empresas, que vão do município a outro, assim, levando? Aí tem o ícone de acessibilidade, né? Mas ele não tem elevador. Sabe como é que uma pessoa com mobilidade reduzida entra nesses ônibus? Carregada. Então, ela não tem acessibilidade. Ela tem acesso, mas não acessibilidade. Compreende a diferença? E assim é com os sites. Às vezes diz que o site está acessível, mas ele não está.
E por quê? Porque depende de 3 fatores, né? Compatibilidade com a ferramenta, o navegador e o abastecimento disso. Eu entendo que vocês não vão precisar dar conta disso, mas eu quero só que vocês entendam. Por quê? Por que, professor André, nisso traz esse conteúdo para a gente? Eu vou trabalhar em escola, sim? Aí vocês vão ter lá provas que são feitas no computador. Vocês vão ter o professor que vai dizer assim, ó, mas ele tem um leitor de tela, então eu não preciso fazer a adequação do material. Precisa. Porque para ler tem que saber o que o leitor de tela lê. Compreende? Leitor de tela são recursos de tecnologia que transformam texto em áudio. Mas não é qualquer material que eles conseguem fazer isso. E isso que agora, com a inteligência artificial, avançou bastante. Posso seguir? Esse texto é sobre a web, mas ele vai nos ajudar. Outro ponto que vocês vão ter lá na disciplina de Libras. Não adianta só ter um intérprete de Libras no ambiente. Tem mais coisas que envolvem a inclusão de uma pessoa surda. Do mesmo modo, grupos com transtornos como o autismo. O que as autoras falam? Tem cada vez mais pessoas mapeadas, o público da educação especial é cada vez maior nas escolas, e o acesso à internet é cada vez mais, parece que é muito difícil a gente fugir disso. Parece que a gente vive numa era totalmente digital. Hoje, na minha aula de inglês, parece que foi combinado, né? A gente trouxe, professor, espero conseguir trazer para vocês, um infográfico que mostra que 56% essa pesquisa é de 2012, e isso com a pandemia aumentou ainda mais. 56% dos adolescentes de 8 a 12 anos têm celular, usam celular. Inclusive, a interação social hoje em dia está cada vez mais mediada por tecnologias. E isso vai nos trazer essa necessidade. Nós temos algumas orientações, né? Vou deixar esses slides também lá no nosso ambiente, que nos ajudam a pensar primeiro. Como nós vamos produzir textos e materiais para a internet? Nós temos a primeira questão. Na internet e na sociedade em geral, nós estamos precisando ser cada vez mais diretos. Sujeito, verbo, objeto. Textos mais curtos, mais enxutos e mais objetivos. Depois nós temos que, né, além dessa questão da compreensão da leitura do texto, compreender que tipo de ferramentas e equipamentos a sociedade mais está usando, mapeando. Vocês lá, como professores de educação especial, têm que ter essa noção. Quais que são os leitores de tela que mais se usa? Por quê? Quando a gente tem um grupo maior de pessoas utilizando um tipo de ferramenta, a tendência é que os sites consigam ser testados mais dentro dessas diretrizes. Esse tipo de ferramenta de acessibilidade, de olhar, ele nos ajuda a pensar em grupos que são os da educação especial, mas também em outros grupos, como às vezes até os estrangeiros, né? Aí ela vai trazendo elas vão trazendo por área e por maior impacto na acessibilidade em ambientes virtuais. Já na questão da deficiência visual, que é a cegueira e a baixa visão, dificuldade ou não acesso da leitura de um texto. Então, vai conseguir acessar o link, vai entrar no site, mas não vai conseguir entender o que está escrito ali.
E aí, uma das sugestões é de que ele seja compatível com os leitores de tela e também que tenha a opção desse texto já vir em formato de áudio. Tem bastante página de notícia que a gente vai lá e aí já tem em cima um ícone de microfone alto-falante e lá já aparece a leitura, né? Começa a ler aquela reportagem, então ela já está em formato de som. Outra coisa, leitor de tela não consegue ainda identificar imagens. Então, a gente tem um site com uma figura, uma imagem, e que às vezes é extremamente importante para a compreensão daquela reportagem, daquela informação, daquele conteúdo. Então, precisa ter o quê? Descrição de imagens e de texto. No caso de pessoas com deficiência auditiva e também de pessoas com surdez, da disciplina de Libras, vocês têm isso bem claro. Surdez é uma categoria relacionada a uma diferença linguística e social, onde há, deixa eu só, desculpa, onde há uma diferença de identidade relacionada também à cultura surda. A deficiência auditiva é uma identidade ouvinte, aonde há somente a perda auditiva. São diferentes, né? Mas nos dois grupos, né, há dificuldades na existência do ato de ouvir ou reconhecer os sons, né? E os bips de aviso também nos sites. Então, o que é a recomendação? O uso de cor, movimento, texto nos botões, legendas em português escrito e a janela de intérprete em Libras, sempre considerando a estrutura da Libras. Nós temos também, quando vamos pensar em... Passou um avião aqui, peço desculpas para vocês. Quando nós vamos pensar a questão dos movimentos, dessa construção, nós temos pessoas que têm dificuldades para a digitação. Até teve um fórum onde uma das colegas trouxe, né, a ferramenta que a gente usa. Existem sites, aplicativos que a gente consegue fazer o comando por conta da íris do olho, e existem também alguns aplicativos que ajudam a pessoa a ter uma melhor digitação. Às vezes a pessoa tem dificuldades aqui, ó, nessa mobilidade das mãos, então não consegue digitar, e a gente usa uma tecnologia assistiva, onde ela só faz um movimento assim, e ela digita com esse movimento, isso ajuda bastante. A acessibilidade nos ambientes, ela também pode ajudar pessoas com demandas cognitivas, principalmente quando a gente usa linguagens mais claras e cores, né, como o vermelho sempre para sinalizar pare, espere e alerta, e o verde como siga, prossiga, aperte. Isso ajuda bastante a pessoas que têm, né, dificuldades cognitivas, também pessoas com dislexia. Até aqui alguma dúvida? Não? Eu vou seguindo. Essa reflexão, ela é uma reflexão no sentido de mostrar a complexidade que envolve o processo de inclusão da educação especial. E que muitas vezes vocês vão ter que conversar e falar com os professores, com os gestores, de que não adianta só ter um professor de educação especial na escola, de que não adianta só ter um intérprete de Libras, que os processos de inclusão são mais complexos, tá? Esse texto ele não foi escolhido à toa. Eu vou deixar também o material do IFRS para vocês olharem também, tá bom? Existem inúmeras possibilidades de melhorar a acessibilidade na web e de aplicativos. E vocês vão começar a perceber o quanto que essas ferramentas, elas ajudam a muito mais pessoas, não só os nossos estudantes.
Então, algumas dicas, orientações que podem ajudar. Usuários cegos. Obter informações apresentadas visualmente por meio da descrição das imagens. Já na baixa visão, né, utilizar boas imagens para que o mesmo possa dar o zoom. O que acontece? Às vezes tem algumas imagens que elas são muito fraquinhas, com uma resolução muito pequena. Então, o que acontece? A pessoa com baixa visão, a gente usa muito zoom, usa as lupas. Só que acontece, se a imagem é muito com pouca resolução, ela vai, o que a gente chama de estourar o pixel. Vocês nunca pegaram uma foto tirada com o celular, um tempo atrás, a gente não tinha celulares com câmeras tão boas, e a gente tenta cortar só a gente, e fica aquela foto que até desconfigura o rosto. É isso. Quando o zoom, quando não tem uma boa resolução, o zoom, que a gente vai dar o zoom, ele desconfigura a foto. E também existem algumas orientações para que a gente consiga, para pessoas que têm essa disfunção no contraste e na identificação das cores, né? Como as pessoas com daltonismo, que precisam, né, às vezes, dessa ajuda. Existe uma ferramenta que eu acho muito horrível, que a gente não consegue melhorar ela, que é aquela ferramenta de segurança, do não sou robô. Clique aqui, leva aquele quebra-cabeça. Aquela ela é totalmente inacessível. Ela tem que melhorar. Pessoas com deficiência auditiva, localizar sons, colocar os ícones, perceber informações auditivas, dificuldades na utilização da segunda língua. Então, às vezes, até o modo como a gente faz os textos das legendas de segunda língua, a gente tem que cuidar com as palavras que a gente usa, deixar o verbo no infinitivo, utilizar, né, ter uma noção também de como é que um surdo teria, né, condições de ler isso. A gente quando faz vídeos, a gente monta uma coisa que nós chamamos de glosa. A glosa é tipo um roteiro para sinalizar em Libras. Isso são ferramentas que nós utilizamos. E eu já vou trazendo, né? O intervalo da aula é curto, mas para a gente conseguir pensar isso. Espero estar conseguindo trazer para vocês essa ideia de que existem muitas ferramentas que a gente pode pensar. Tanto para as demandas da escola, como também para as orientações. Ah, André, mas eu moro numa cidade bem pequena. As pessoas da minha cidade, elas não usam isso. Elas usam, a maioria das pessoas usa redes sociais. As redes sociais ainda têm muita dificuldade de acessibilidade. O site da prefeitura, o site dos órgãos públicos, o site do comércio. Então, assim, a pessoa, ela tem o direito, como todos nós, né, de exercer sua cidadania e pesquisar e ter acesso a esses conhecimentos. Quando o site não está acessível, é aquela ideia que eu fiz, aquela analogia. É como se a pessoa com cadeira de rodas tivesse sempre uma reunião no terceiro andar do prédio da prefeitura e esse prédio não tem elevador. Então, quer dizer assim, ela consegue ter acessibilidade dela, mas o ambiente não está acessível. E isso acontece com o site, quando a gente não tem esse cuidado. E muitas vezes acaba tendo que gerar um investimento, um custo, e muitas pessoas não fazem. Vocês querem um exemplo? Na prática, quando deu esses problemas agora, que a gente teve aqui no Rio Grande do Sul, dizia assim, ó, ligue 190. Ligue 190. Um surdo não liga 190. Um surdo não faz chamada de áudio. Como é que ele vai ligar para um SAMU, vai ligar para uma polícia 190? Não liga. Querem um segundo problema? Muita informação, muita informação em foto, formato de foto. Vocês acham que uma pessoa que usa um leitor de tela cego vai conseguir acessar? E era uma coisa que tinha a ver com
Segurança. A segurança e a vida de uma pessoa. Defesa civil, órgãos públicos, inclusive, que não estavam com material acessível. Pessoas pegando rodovia sem saber onde poderiam chegar. Porque não está acessível. A informação não chega de modo acessível. Numa página como a rede social. Vocês já imaginaram o desespero de não entender o risco que a gente pode colocar uma pessoa? A gente está falando sobre vida. Quando eu dava aula de Libras, a gente fez um trabalho bem legal, assim, que eram alunos, assim, que nem vocês, muito esforçados, assim, e aí eles fizeram um trabalho, a gente que produziu algum texto informativo em Libras. Eu gosto muito disso. E aí, 2 alunos fizeram um material sobre prevenção da DST. Por quê? A informação tem que chegar a todos os brasileiros, né? E às vezes as campanhas oficiais não são acessíveis. E aí, vai adiantar saber Libras? Vai adiantar ter leitor de tela se não está acessível lá por quem executa? Não, né? Espero ter passado. Essa é a ideia principal da escolha desse texto, tá bom? E aí a gente tem esses sites que são muito cheios de coisas, eles são bem difíceis para os leitores de tela, e eles são muito difíceis também para quem tem limitações motoras, porque a pessoa, até ela conseguir chegar nos espaços, ela vai ter que fazer muitos movimentos. Isso faz o quê? Com que não fique tão ergonômica a acessibilidade dessa pessoa. Também a questão da concentração, o que a gente já sabe? Que muitos dos recursos que nós utilizamos para as pessoas da educação especial beneficiam toda a sociedade. As legendas que a gente usa muito para os deficientes auditivos, elas beneficiam quem? Tá no celular e não pode ligar o áudio. Tá num lugar e não pode ter o som, ou não tem o som no aparelho. Uma legenda Vocês nunca foram num consultório, num lugar que estava ligado à TV e daí tinha a legenda embaixo e vocês conseguiram acompanhar o noticiário? Essa é uma ferramenta de acessibilidade que tem um público direcionado, mas quantas vezes a gente não já se beneficiou por isso, né? Textos mais retos e direcionados, que são orientações, né, dos protocolos de acessibilidade, podem ajudar também pessoas com dislexia, pessoas com deficiência intelectual. E textos em áudio beneficiam muito mais ainda pessoas com deficiência visual, cegueira e baixa visão, e também pessoas com dislexia. Beneficiam, eu sempre digo, aquela mãe que acabou de botar a criança no berço e quer olhar alguma coisa, não pode, né? Ou então quando você está num ambiente coletivo e não quer, né, que não tá sem fone. Então vocês percebam, a acessibilidade, ela não é um luxo, ela não é um privilégio, ela é um coeficiente de cidadania, ela é uma questão muito importante. E todos nós. É um ganho de toda uma sociedade. Então, às vezes, a gente vai ter isso aqui, não é tão importante assim, né? Gente, quanto ao texto, quanto ao que eu trouxe nesse momento, vocês têm alguma dúvida? Se você vai assistir essa gravação via YouTube, via Moodle, entre em contato conosco, vai ser um prazer responder. Eu vou parar agora. Alguma dúvida? Eu ia parar a luz, a gravação, para